Meus amados, eu quero agradecer ao nosso pastor pela oportunidade que me concede para trazer aqui aos irmãos alguns esclarecimentos que todo o Brasil tomou conhecimento a respeito de uma ação que o PT está movendo contra a minha pessoa como representante da Convenção Geral de Ministros de Igrejas da Assembleia de Deus do Brasil, da CGDB, pelo fato de termos recebido em nossa reunião, numa dos cultos da reunião da 45ª AGO, temos recebido ali o senhor presidente da República, Jair Bolsonaro. E eles então entraram com ação, processo contra a minha pessoa, contra o presidente da República e contra o pastor Sóstenes Cavalcante, que é o presidente da Frente Parlamentar Evangélica, e também de outro cidadão que eu nem conheço, que promoveu lá uma motociata em Cuiabá. Mas, então só dizer para os irmãos as alegações e os fatos reais que se deram ali, para que os irmãos tomem conhecimento. Nós poderíamos até passar aqui uma parte do culto que foi, mas para não cansar os irmãos, não vamos fazer isso, apenas vamos esclarecer aos irmãos como que se deu aquele culto. Então, a acusação é que a cerimônia realizada pela CGDB não passou de um ato de campanha e que eu, pastor José Alberto Costa Júnior, que eu organizei o comício eleitoral com a aparência de culto religioso, que a 45ª AGO serviu de pretexto para convocação a apoio eleitoral de Jair Messias Bolsonaro. Que durante o evento nenhum ato de cunho religioso foi tratado e que a cerimônia realizada pela CGDB não passou de um ato de campanha. Que o presidente Jair Bolsonaro aproveitou o evento da Assembleia de Deus para realizar comício eleitoral. Então esta é a acusação que o PT está fazendo. Eu não sei, vários irmãos pastores que estão aqui estiveram presentes lá, e também o YouTube. Nós tivemos ali dezenas de milhares de acessos ao YouTube e lá poderão ter a certeza do que aconteceu ali. Então, os fatos são os seguintes, a realidade é a seguinte: a 45ª Assembleia Geral Ordinária da CGDB foi convocada estatutariamente ainda no ano de 2020. O edital foi publicado no Mensageiro da Paz no ano de 2020. Esse edital de convocação prévia da realização de sessões durante o período regimental das obras 17 para debate e apreciação de temas editalícios, ou seja, os temas que estão no edital. No ano de 2020, eu estive com um grupo de pastores, a convite do presidente da República, um café da manhã no Palácio da Alvorada, que é a sua residência, e ali naquele dia eu o convidei para vir ao aniversário do nosso presidente e também para participar da nossa convenção geral, que seria realizada em abril de 2021. E o presidente prontamente aceitou o convite, tanto é que na hora ele já chamou lá o pessoal que faz a agenda dele, já agendou a vinda no aniversário do nosso pastor e agendou também a ida em abril de 2021 para Cuiabá. Ele veio realmente no aniversário do nosso pastor, no ano de 2021, aliás, 2020, ele veio no aniversário do nosso pastor, foi recebido aqui, o culto transcorreu normalmente, ele usou da palavra e o culto, quem esteve presente aqui viu como é que foi. Mas não foi possível em abril de 2021 realizar a convenção devido à pandemia. Então nós tivemos que suspender a convenção presencial. Cumprindo o edital que foi publicado no Mensageiro da Paz, em razão da pandemia e das restrições às reuniões presenciais, então em abril de 2021 foram realizadas apenas a primeira sessão semipresencial. Essa primeira sessão nós fomos não somente autorizados, mas praticamente exigidos pela justiça que se fizesse, porque era eleição da mesa diretora e do conselho fiscal. Então nós fizemos uma reunião que chamamos de híbrida, né? Que é a reunião presencial e transmitida também via online, e os inscritos participaram, tanto é que nós tivemos apreciação dos relatórios apresentados pelo Conselho Fiscal. Esses relatórios foi submetido à votação, os irmãos que estavam online votaram online, o sistema ofereceu essa oportunidade, votaram online. Então, e a eleição foi realizada, mesmo porque foi uma eleição por aclamação, pois só tinha uma chapa
para disputar. Então foi por aclamação e ficou mais fácil ainda. Então era obrigatório, no mês de abril de 2021, realizar a eleição na mesa diretora do Conselho Fiscal e dar posse, proclamar o resultado da eleição e dar posse para a mesa diretora e o Conselho Fiscal. Para que pudesse fazer isso, teriam que ser apreciados os relatórios do que foi que aconteceu. Então, nessa primeira sessão semipresencial, foi autorizado legalmente para utilização da tecnologia que empregada para as reuniões virtuais. Essa reunião foi autorizada pela Justiça. E as demais reuniões da convocação foram transferidas para abril do ano corrente, que foi abril deste ano. Então 2021 não foi possível. Então nós transferimos as outras reuniões, que é de indicação dos conselhos e comissões, posse dos conselhos e comissões, ficou transferido para 2022, já prevendo que até então a pandemia daria uma certa trégua, que realmente aconteceu. Então vários dos irmãos aí compraram passagem, hotel e tudo mais, tiveram que transferir tudo isso. Alguns infelizmente não puderam transferir e não tiveram presentes ali. Então foi transferido para esse ano 2022. Evidentemente que se não fosse a pandemia de 2021, todos os eventos programados, publicados no edital, aconteceria, não é? Então nós transferimos para 2022 esse trabalho. Bom, no edital de convocação, como sempre acontece, estava previsto a realização de cultos religiosos noturnos. Então, quando se publica o edital, ali diz os detalhes de toda a Assembleia, da 45ª Assembleia. Sessões com ministros durante o dia, das 9 ao meio-dia, das 2 às 17 horas, e cultos religiosos e cultos noturnos. Isso aí já está previsto, culto noturno aberto para toda a igreja. Então isso já está previsto no edital. Então o dia apontado pelo que está me representando, que está sendo contra, ou seja, o PT, no dia apontado pelo PT, o culto previsto para aquela noite aconteceu regularmente, no horário previsto para todos os atos litúrgicos normalmente empregados nas cerimônias religiosas. Então durante o culto nosso correu normalmente. Quem estava lá viu hinos da harpa, teve leitura da palavra, e eu não pude estar desde o início do culto porque eu fui recepcionar o presidente da República. Ele chegou um tanto cansado e pediu para que descansasse uns 20 minutos ali numa sala aqui à parte. Ficamos ali uns 20 minutos com ele, estava descansando um pouquinho, porque ele fez lá realmente ele fez a motociata, que não foi organizado por nós, e chegou um tanto cansado ali, e ficamos ali um pouquinho, depois subimos. Quando nós subimos então para o culto, quando eu subi, o culto já havia iniciado e desenvolvido regularmente toda a parte litúrgica do nosso culto. Enfim, meus amados, durante o culto foi dada a oportunidade para o presidente da Frente Parlamentar Evangélica, ele se pronunciou como deputado. Foi dada a oportunidade para o nosso presidente emérito, foi dada a oportunidade então para mim e para o presidente. Todo esse processo da fala, dessas falas que nós tivemos aqui, eu acredito que não demorou 20 minutos do culto. Foi uns 20 minutos mais ou menos que demorou, porque eu gosto muito, sou muito preocupado com o horário. Eu me lembro que parece que o pastor Elias Torralbo entregou a palavra depois de todo esse momento. O pastor Paulo Freire, deputado, fez oração pelo presidente da República. O presidente sentou-se ali e acompanhou o culto. Acho que eram as 8h20 mais ou menos, a hora que o pastor Elias Torralbo pegou o microfone e entregou uma poderosa palavra de Deus. O culto terminou por volta de 9h05, 9h10 mais ou menos. Então o presidente esteve no culto, ouviu a palavra, foi feito o convite para aceitar Jesus, mas ele acha que é crente, então ele não aceitou. Mas foi feita a oportunidade, foi dada a oportunidade ali. Enfim, a liturgia do nosso culto não foi mudada. Foi dado espaço para aquele momento de recebermos o presidente da República, porque a nossa convenção é uma convenção nacional, é uma convenção que agrega pastores do Brasil inteiro, e se fizemos o convite ao presidente e ele veio, para nós foi um reconhecimento do Executivo Nacional em relação ao que representa a Assembleia de Deus.
o que nós representamos para a Assembleia de Deus. E devido à repercussão que se deu a este caso, hoje o presidente sabe quem verdadeiramente representa a Assembleia de Deus no Brasil. Porque o presidente não conhece muito bem muitas pessoas que estão ao lado dele e falam de pastor tal, tanto é que ele terminou dando muito espaço para um determinado pastor aí, que se diz pastor, e está dando todo esse problema que vocês, os irmãos, estão acompanhando aí. E então ele sempre não sabia direito quem é a Assembleia de Deus. E a partir de então ele pôde entender pela repercussão que deu esse ato, o que realmente representa a Assembleia de Deus no Brasil. Então, apenas esclarecendo isso aos irmãos, eu, em nenhum momento ali, na minha fala, está lá no YouTube, nós podemos procurar no YouTube, a 45ª GO, o culto do dia 19, acho que foi dia 19 o culto, pode procurar ali. Eu não pedi voto para o presidente, eu não falei para a pessoa votar no presidente, não pedi voto para ninguém, apenas eu disse nessa manhã, que a Câmara Federal precisa ter representantes da Assembleia de Deus, foi isso que eu disse ali, e que em outubro Deus vai abençoar o Brasil. Apenas isso, não pedi voto para ninguém. E eles estão dizendo ali que eu pedi voto, colocaram até, quando eu me referi ao presidente, eles trocaram o presidente e colocaram Bolsonaro no processo. Mas enfim, estou esclarecendo isso aos irmãos, para que todos tomem conhecimento de que é um ato político. Evidentemente que a decisão, a gente espera que seja uma decisão justa, tá certo? Porque a defesa está sendo muito bem feita, tá? Mas nós estamos vivendo aqui, irmãos, cada situação onde a justiça está sendo esquecida, infelizmente, por aqueles que ocupam os órgãos majoritários da nossa nação, do judiciário, que estão, infelizmente, banalizando a nossa Constituição e os direitos do cidadão e até de parlamentares. Então, a gente fica preocupado com o que vai acontecer lá. Mas o Senhor Deus está conosco. O Brasil precisa de oração. O Brasil precisa de alguém que tema ao Senhor, alguém que siga os princípios estabelecidos pela palavra de Deus. Princípios estabelecidos pela palavra de Deus. E esse partido que está movendo ação contra nós, eles estão até tendo audiências com aqueles invasores de igrejas. Aqueles que invadiram igrejas estão dando audiência para que eles falem e sejam enaltecidos por aquilo que estão fazendo. A igreja não vai fechar. Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Glória ao nome do Senhor. Temos nosso direito garantido pela Constituição. Vamos continuar pregando a palavra de Deus. A igreja precisa tomar posição, porque hoje está muito polarizado, e nós não podemos ficar em cima do muro, porque nós tomando posição, a liderança tomando posição, põe a igreja para orar. A igreja vai orar e Jesus vai atender a oração da igreja. E nós temos experiência disso. Quando a igreja ora, quando a igreja clama ao Senhor, Deus ouve as nossas orações. Então, meus amados, fica aqui essa palavra e dizer aos irmãos que o Senhor Deus tem nos dado tranquilidade. Nós contamos sim com um apoio, o Brasil inteiro está, isso deu uma demonstração de como estamos a Assembleia de Deus do Brasil inteiro. Todos os presidentes de convenções estão demonstrando o seu apoio, repúdio a essa situação e apoio à nossa convenção geral. Nós contamos com pastores que são companheiros, que não somente apoiam, mas estão orando por nós, não é? E contamos também com uma boa assessoria jurídica, pastor Abiezer Apolinário, pastor Paulo Moraes, pastor Dáfnis, são homens que estão aí cuidando disso, e eu acredito que o maior cuidado dessa situação é o Senhor Jesus Cristo que Ele está dando. Amém? Então fica aqui a minha gratidão aos irmãos pelo apoio que tem recebido, e lamentamos, meus amados, que ainda temos alguns pastores que ainda vem trazer proposta do PT para o presidente. Alguns pastores que vêm pedir para o presidente, se o senhor me permite, pastor, que vêm pedir para o presidente, para que o presidente receba o outro candidato aqui, o candidato do PT na nossa igreja. Não cabe, irmão. O inferno não tem como entrar no lugar santo. Aqui é santo. Aleluia, aqui é santo. Glória a Jesus. Então, meus amados, é bom que nos conscientizemos disso. Nos preparemos, porque você pode ser procurado. Você que é pastor de igreja, você que é dirigente de coração, pode ser procurado sorrateiramente. Não, é só uma visita. Aí um dia eles me convidaram para receber um fulano aqui. Falei com o presidente: estou querendo que eu receba o fulano aqui. O presidente disse: não receba. Aliás, era um homem, um governador de um estado.
era o governador do estado que apoia esse cidadão, queria vir aqui apenas para uma visita cordial. O presidente falou: não faça essa visita, ele vai tirar foto com você e vai dizer que você está apoiando aquele cidadão. Então não, a porta está fechada. O Senhor Jesus tem dado sabedoria para o nosso presidente, para o nosso pastor, que é na verdade o meu conselheiro, é aquele que eu não durmo sem tomar conselho com ele, não tomo decisão sem tomar conselho com ele, mas o Senhor Deus está dando sabedoria a todos nós, para que nós possamos ter entendimento de que sorrateiramente eles querem entrar aqui. Vai lá na sua congregação, não, é só uma visita cordial. Não é cordial, é laço. É laço do diabo, é laço do diabo. A nossa igreja tem o seu perfil, a nossa igreja tem a sua posição. Está polarizado, meu amado, não adianta ficar em cima do muro não, ou é ou não é. Ou somos pelos preceitos morais, ou somos contra o aborto, ou somos contra a miséria que estou pregando aí, essa ideologia de gênero, ou nós vamos colocar a nossa posição diante do Senhor Jesus e da igreja de Deus. A igreja quer ver a nossa posição. A igreja não quer ver pastor em cima do muro não, meu amado. A igreja não quer ver pastor com dois pensamentos não. A igreja quer ver pastor que tem autoridade espiritual, autoridade ministerial para tomar a sua posição diante da situação que está acontecendo aí. Não é? As irmãs cantam indo aí, não é que o mundo se dobrou perante a estátua lá do rei, e a igreja se mantém de pé, né? O mundo se dobra, mas a igreja se mantém de pé. Nós temos que mostrar a nossa posição, luz das trevas, em todo momento nós temos a posição da Assembleia de Deus. Deus abençoe, meus amados. Muito obrigado, pastor, por essa oportunidade. Mais uma vez agradeço aos irmãos pela boa maneira com que tem nos recebido.